Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Como está o seu mundo? Perdido em uma pilha de tarefas intermináveis, na pressa de ir de um lugar ao outro? Na expectativa do final de semana, onde está você? Esquecido em uma vida que passa e você não vê? Dias, semanas, meses, anos, uma vida sem sentir é uma vida sem viver. Querida Kellen Castro, como está o seu mundo? Onde está você? Quem é você? Se apresente-se para o nosso Café com Pipoca. Olá, Toshi, um prazer enorme estar aqui com você, com a sua audiência. Eu sou Kellen Castro e eu estou no passo do meu coração. Eu estou encontrando o caminho, o sentido da minha vida, o que eu realmente vim fazer aqui. E é por encontrar e questionar a minha vida, questionar essa vida que faz com que a gente olhe só para fora, faz com que a gente corra atrás de coisas que a gente nem sabe se realmente é o que a gente quer. E aí, de repente, tem momentos que a vida te pede para acordar e para olhar para dentro, né? Direcionar um olhar para dentro. E nesse momento, a vida foi lá e me deu um chacoalhão, viu, Toshio? Verdade, Deu um né? chacoalhão, né? Eu tive um acidente de carro. Eu falo que esse acidente me transformou. Quando a gente se depara com a possibilidade do fim, ou a gente percebe que a vida realmente pode ser muito passageira e tudo pode acabar ali em um segundo. A gente começa a repensar. Mas o que realmente eu estou fazendo aqui? O que realmente faz sentido na minha vida? O que eu quero? O que eu não quero? O que eu vim construir aqui de verdade? Sabe? A gente acaba vivendo uma vida buscando um modelo pré-determinado de sucesso, né? De felicidade. Só que muitas vezes a gente consegue chegar lá e fala assim, engraçado, não é que não está aqui a felicidade? É isso aqui que é sucesso? E esse vazio que está dentro do meu coração? Onde que eu coloco? Então, foi para encontrar um caminho onde eu transformasse esse vazio em infinito. Um infinito de possibilidades, um infinito de construções, um infinito de encontro, conexão comigo, com as pessoas, com o essencial do mundo da vida, que eu estou nessa jornada agora. Viu, Toshio? Maravilha. Bom, pessoal, hoje a gente começou de uma maneira diferente, justamente para apresentar, né, a maravilha que é este livro aqui, No Passo do Coração, né, da minha querida amiga autora. Ela também é uma empreendedora, ela é uma consteladora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, e é um livro muito profundo e gostoso de ler e reflexivo, porque ela mistura desenhos dela, ela mistura os poemas dela. E Kellen, conta pra gente um pouquinho, né? Porque a sua vida aliás, aqui, olha que bonitinho que veio. Esse aqui foi muito fofo, né? Veio aqui. Ai, bom, aqui, olha aqui, deixa eu até fazer a propaganda. Quem que fez isso aqui mesmo? Minha mãe. Artesanato. Olha só, Minha que legal. Artesanatos da Dé. Isso, eu fiz o pessoal que, né, prestigiou na pré-venda. Eu quis assim, entregar todo o meu coração, né, de verdade, assim, fiz um carinho especial para essas pessoas. E você, né, Toshio, faz parte dessas pessoas, né, e ganhou esse presente, esse marcador especial feito pela mãe, hein? Olha o amor que tá aí dentro. Conexão, né, de mãe para mãe, e você também é mãe. Mas fala um pouquinho para a gente, olha, porque você você começa como atriz, né? A sua vida, você começa o sonho da sua vida ser atriz, e você alcança isso. Conta um pouquinho como que era, o que te levou, e de repente aquela transformação para entrar num mundo super competitivo, maluco, né? Da executiva, de contas, de marketing, da parte de indústrias farmacêuticas multinacionais, de um extremo ao outro. Exatamente. Então, fala um pouquinho disso. A vida é isso, é uma loucura. Se a gente para pensar, a gente fala, gente, como que ela vai desenhando caminhos, mas todos se conectam de alguma forma, mesmo parecendo opostos,
a gente sempre precisa aprender coisas para a gente encontrar realmente o que a gente quer, né? Eu, assim, Toshio, sempre fui uma pessoa alegre, artista, sempre gostei de teatro, de arte, de poesia, desde muito pequena. Minha brincadeira, a brincadeira que eu mais gostava quando era criança era de teatro. Eu gostava, só que eu gostava de ser a bruxa e a fada ao mesmo tempo, sabe? E a minha irmã era a árvore, tipo, né? Eu queria ser sempre todas as protagonistas. E eu amava. Quando cheguei ali, por volta dos meus 14 anos, eu queria muito fazer teatro, queria muito fazer teatro. E convenci o meu pai que não queria que eu fizesse. Mas convenci de forma amorosa, né? Mostrando que era uma coisa que eu queria muito, era um sonho enorme que eu tinha. Eu sou uma pessoa muito determinada. Quando era criança, me chamavam de teimosa, mas eu aprendi né, a lapidar essa característica Teimosia aí para ser persistente. Transformá-la em determinação, em uma pessoa que não desiste assim dos seus ideais, né, verdadeiros. Então, eu fiz teatro ali com os 14 anos e realmente foi um sonho realizado. Com 16 anos, eu me profissionalizei como atriz. Eu falo que foi minha primeira grande vitória profissional, porque com 16 anos, né, eu ia preencher qualquer ficha. Profissão. Você acha que eu colocava estudante? Atriz. Eu me achava o máximo, né? E trabalhei com teatro um tempo aqui em Belo Horizonte. Mas se eu quisesse expandir, eu percebi que eu precisava sair de casa, eu precisava ir para outros lugares, e não era o que meu coração mandava fazer, não era o que eu queria. Então, eu senti que aquele ciclo estava ok, eu queria outras coisas. Eu também comecei a sentir o desejo do novo. Eu sempre gostei de estudar, então eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, eu queria trabalhar no mundo corporativo. Acho que, no fundo, também eu queria conhecer como é que era esse mundo, né, corporativo e tal. Então, fiz comunicação social. E no meio da faculdade, ali, no início da faculdade, falo que a indústria farmacêutica me pegou. Eu estava ali meio tentando entender o meu caminho profissional, fazendo alguns estágios, tentando encontrar alternativas, e veio a indústria. Eu não sabia exatamente como que era, o que era, o que fazia, né? Eu entrei, eu falei, vou ver como é que é isso aqui, né? E eu trabalhei nesse ramo, Toshio, durante 20 anos. 20 anos, né? Me dei muito bem, porque é um ramo, eu trabalhei como propagandista, e nos últimos 11 anos eu trabalhei numa das maiores empresas do mundo, né? Realmente. E assim, me dei muito bem, tive muito sucesso nesse ramo, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de gente, então fui aprimorando minhas habilidades e me encaixando nesse mercado, nesse ramo. Financeiramente, um ramo muito interessante, com grandes benefícios. Então, fui aprendendo, amadurecendo, crescendo, enfim, ampliando. Mas aquela Kellen artista, criativa, não tinha muito espaço nesse mundo, né? Eu deixava ela um pouco guardada, esquecida, quietinha ali dentro de mim. Mas vira e mexe, ela batia na minha porta, querendo entrar, querendo se expressar. Mas eu não dava muito ouvidos a ela, né? Porque, poxa, fica quieta, o mundo tá ótimo, minha vida tá ótima, olha aqui, menina. Para quê, né? Para quê? Você tem a empresa que você tá, né? Até aquele pensamento assim, todo mundo queria estar no seu lugar, né? Sim. E para quê? Eu, né? Tá certo, bora. E eu ia ali nos meus desafios, né? Mas um certo vazio, muitas vezes vinha no meu coração, uma sensação de que eu me sentia muitas vezes limitada e presa, como se minhas asas estivessem amarradas. Eu sentia que eu tinha muitas habilidades e queria expandir isso, mas estava ali amarrada naquela caixa fechada, né? Daquele mundo quadrado, onde muitas vezes eu sentia que eu não me encaixava muito, eu era muito diferente dali, mas encontrei um jeito, um caminho, uma forma sendo eu, né? Sim. Até que, em abril de 2017, antes de abril, março mais ou menos, eu ganhei um dos maiores prêmios da minha carreira. Eu ganhei um prêmio onde eu fui para Nova York fazer uma apresentação na sede global da empresa, e a apresentação foi um sucesso. Eu conheci a sede, conheci o CEO da empresa, e ainda passeei, curti uns dias e tal. Então, foi assim, pensa. Estava o ápice, né? O ápice, né?
Só que eu cheguei em Belo Horizonte, né, na minha cidade, falei, gente, estranho, era para eu estar super feliz e eu não estou. Por que que eu não estou? Sabe? Tinha uma coisa estranha dentro de mim e eu não conseguia entender. Poxa, eu fui para Nova York, minha apresentação foi um sucesso, foi uma viagem muito legal, deu tudo certo, e eu tô com uma angústia. Eu não sabia o que era. E fiquei com aquela angústia semanas. Olhava para o lado e não via nada, sabe? Então, tudo bem? O que é isso? Eu acredito que eu estava tendo um pressentimento, eu sou uma pessoa muito sensível, sem saber o que me aconteceria poucos dias depois. Então, um dia, a gente foi passear com a minha família no final de semana, a gente foi num restaurante gostoso, perto da cidade, mas esses restaurantes rurais, tem bicho, tem comida gostosa, comida mineira, hein? Comida mineira, gostosa. Passamos aquele dia gostoso com a família. E no meu carro, foram 7 pessoas, era um carro maior, um carro de 7 lugares, eu, meu marido, minha mãe, meus tios, né? E meus 2 filhos no porta-malas, assim, nas cadeirinhas, né? Nas cadeirinhas lá no fundo. E, ok, nós fomos. Na hora que meu marido falou assim, vamos todo mundo num carro e tal, né? Até porque o pessoal gosta de beber e tal. E aí já me deu uma angústia naquele momento, sabe? Eu achei assim, um sentimento assim, de um medo. Eu pensei, não vou ficar, bobagem, né? Não vou ficar alimentando esses sentimentos. Fomos, passamos um dia delicioso. E aí, na hora de ir embora, foi quando tudo aconteceu. Na hora de ir embora, eu falo que tem um fato que eu não esqueci, ficou muito marcado na minha memória. Meu menino ainda usava fraldas, assim, ele tinha 2 aninhos, mais ou menos 2 aninhos, e eu tenho um outro mais velho, né, que tinha 6, mais ou menos, na época. E aí eu fui trocar as fraldas e aí passando tinha uma capelinha. E me deu aquele ímpeto de entrar ali. Aí eu entrei, sentei e tinha, né, uma imagem e tive uma sensação diferente, assim. É como se ela estivesse olhando para mim e sabe quando parece que o olhar está vivo? E falava assim, eu estou aqui, tá tudo bem. Assim, eu não sei te explicar. Foi um momento de acolhimento, de cuidado, de colo, de proteção. Eu senti uma coisa diferente ali. Mas, enfim, senti aquilo, assim, né, no meu coração, mas ok, fui embora, fui para o carro. Na hora que entramos dentro do carro, imagine que aqui é o estacionamento. Um estacionamento amplo. O carro estava assim, aqui a traseira do carro, a frente do carro para cá. Atrás do carro tinha um barranco e uma árvore. Atrás tinha a estrada. Eu entrei dentro do carro, todo mundo entrou, pelou os cintos, eu liguei o carro e engatei a ré. Quando eu engatei a ré, veio um guarda-chuva embaixo do meu banco e bateu no meu pé. E aí eu pensei, guarda-chuva que a gente fica colocando assim, onde que eu coloco lá embaixo? Vai jogando a sacola, vai jogando o guarda-chuva. Isso, é um guarda-chuva grande, aqueles grandes, sabe? Aí eu pensei, eu vou pegar a estrada, eu vou tirar esse guarda-chuva. Só que eu não desliguei o carro, esse foi o meu grande erro, né? E aí, nesse momento, no lugar de eu tirar o guarda-chuva por trás, eu empurrei o banco para trás e puxei o guarda-chuva pela frente. Quando eu puxei o guarda-chuva, ele veio de uma vez e engatou no acelerador. E quando ele fez isso, Toshi, o carro saiu em alta velocidade, descontrolado de ré. Então, imagina, o pé ali no fundo do carro, deu aquele impulso. Eu falo que naquela fração de segundos, a minha vida passou na minha cabeça. Eu só pensava na árvore, no barranco, na estrada, meus filhos, assim, na traseira do carro. E naquela fração de segundos, eu mal alcançava o volante, porque eu tinha empurrado para trás, eu sou pequena. Eu tive um ímpeto, um impulso. Eu falo que não fui eu, foi o meu anjo da guarda que virou a minha mão. Eu virei o volante. Eu não sabia para onde eu estava virando. Eu simplesmente tive um impulso de virar. E naquele momento, eu virei. E o carro, no único minuto que eu poderia virar o volante. Sabe, assim, a única chance que a gente tinha foi a que aconteceu. E o carro veio, e quando eu virei o volante, o carro virou, e ele parou entre a árvore e o barranco. A 10 centímetros de bater na árvore, a 10 centímetros de capotar, ele parou de lado e parou. Quando ele parou, eu desliguei o carro, todo mundo ficou em choque. E aí a gente rapidamente abrindo as portas, assim. Eu abri, eu estava caindo, assim, então eu fui me agarrando no matagal, assim.
tentando subir e, ao mesmo tempo, abrir o porta-malas, as portas, porque a gente ficou com medo do carro capotar, ou cair, ou explodir, né? Então, todo mundo saindo. E, naquele momento, eu fiquei em choque, eu fiquei em estado de choque. E eu só repeti, eu já sabia. Como que eu saberia, né? Sim. Eu acho que eu estava sentindo algo. E eu falo que esse momento mudou minha vida para sempre. Mudou para sempre. Porque, assim, Toshio, eu vi tudo passar. Eu vi quanto a vida pode ser passageira. Quanto, na verdade, a gente tantas vezes busca por coisas vazias e esquece o essencial da vida. O quanto a gente precisa se conectar com o que realmente faz sentido, é importante. Porque a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente está aqui de passagem, sabe? E aí eu fiquei meses com essa angústia. Eu fiquei meses, aquela cena voltando na minha cabeça, aquele pensamento do e se tivesse acontecido? E se meus filhos tivessem machucado? E se, né? Esse se que vai atormentando o coração. E eu fiquei muito abalada. Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia ter no meu coração um sentimento de gratidão muito grande. Porque eu pensava assim, meu Deus, eu vi o livramento, eu vi o que você fez, você nos salvou. Se você fez, e eu fiz, Toshio, a pergunta mais profunda, mais sincera que eu fiz na minha vida. Eu comecei a perguntar para Deus se ele tinha me livrado de uma situação daquelas, o que ele queria de mim? Sim. O que ele queria? Porque eu não sabia, eu não conseguia enxergar. O que você quer? Me mostra, porque eu não sei. Porque eu sentia que aquilo era algo para eu acordar para alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. E quando a gente questiona, e quando a gente se abre a olhar algo, a gente começa a ficar mais atento, os sinais começam a aparecer e a gente começa a olhar para eles. E foi assim que começava a minha jornada, né? E aí eu comecei uma jornada de busca por respostas, por uma resposta interna, mas uma resposta, como eu posso usar o que eu tenho de melhor para servir, né? Mas eu nem sabia o que eu tinha de melhor naquele momento, nem sabia. Entendi. Eu trabalhava na indústria, vendia remédio. O que eu posso fazer? Nem eu sabia exatamente o que era. Então, eu comecei a ampliar meus estudos sistêmicos, onde a constelação familiar veio como uma forma de ajuda, né, para entender esse meu processo interno. E quando Explica rapidamente o que é, para quem não conhece, o que é a constelação, quem faz e de que maneira isso pode ajudar a pessoa? A constelação familiar é uma técnica terapêutica breve, que te ajuda a olhar a sua questão, o seu problema com um olhar mais amplo. A gente usa, na constelação, no atendimento de constelação familiar, a gente usa representantes ou imagens. Então, eu posso usar pessoas, bonecos, para representar o seu problema, a sua questão. Quando a gente usa essa técnica, a gente consegue entender a nossa questão com um olhar mais amplo. É como se você visse a sua vida de fora, numa perspectiva de fora. Então, quando você vê assim, você consegue ter uma noção muito maior do que está acontecendo. E a constelação traz informações mais inconscientes, ocultas, traz memórias que estão aí no seu sistema familiar, que você não consegue entender, repetições, exclusões, e tudo isso impacta diretamente na nossa vida, sabe, Toshio? O pensamento da constelação é um método filosófico, fenomenológico. Então, é toda uma forma de pensar a vida, pensar as nossas relações e pensar o mundo. Falando assim, rapidamente para as pessoas entenderem, Bert Hellinger, que foi o idealizador, né, das constelações, ele percebeu que a vida ela segue algumas ordens, que ele denominou de ordens do amor. Uma é hierarquia, todo mundo que vem antes é maior que a gente, então nossos pais são maiores que nós, né? Nós somos maiores que nossos filhos, e por aí vai. Equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio de trocas entre o dar e o receber, né? Eu dou, tenho que esperar, recebo, né? Senão a gente acaba tendo um desequilíbrio. E também o pertencimento. A gente não pode excluir ninguém do nosso sistema familiar, ou mesmo da nossa vida. Você quer excluir, eu não quero falar que eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu quero excluir essa parte da minha vida.
Isso vai te causar emaranhamentos, conflitos, problemas, né? Eu quero excluir um sentimento. Então, e o que acontece? O tempo inteiro a gente infringe essas ordens. O tempo inteiro. Então, quando a gente infringe, a gente acaba causando muitos emaranhamentos e desconfortos. Quando a gente consegue olhar, a constelação te ajuda a olhar de uma forma mais sistêmica para a sua vida, de uma forma mais ampla. E quando você vê, você tem condições de mudar posturas. Então, é extremamente curativa, sabe? E potente. Quem faz? Quem está procurando aí, quem está com problemas de relacionamento, de dinheiro empresarial, filhos, e tudo, doença, você pode constelar qualquer questão que realmente você sente que é um nó aí na sua vida, né? Então, eu fui para constelar exatamente a minha questão profissional, né? Começou com você mesmo, na verdade. Então, começa com uma autoterapia. Deixa eu entender o que está acontecendo, por que eu estou com esse vazio, qual que é o meu chamado. Exatamente. E assim, a constelação não é um processo terapêutico, ele é uma sessão para o tema, né? É um momento ali. Só que ele traz ali ideias muito profundas, né? Complexas, mas extremamente interessantes, verdadeiras e tal. Então, eu fui constelar a minha questão profissional. E me apaixonei, fiquei completamente, assim, impactada com a minha sessão e decidi estudar mais, né? E os estudos são extremamente profundos e faziam parte dos meus pensamentos sem eu saber. Sabe aquele conhecimento que você fala assim, gente, eu já sei sem saber que eu sabia? E é interessante, Toshio, porque tem um texto que chama Emaranhado, tá no livro, inclusive. Que eu falo, né, que somos pedaços de nossos pais, somos as marcas do nosso corpo, somos as alegrias e as angústias da nossa alma e tal. E eu escrevi esse texto muito antes de conhecer a constelação familiar. E interessante porque essa palavra a gente usa muito em constelação e usa pouco em outros lugares. Quase você não ouve essa palavra em outros lugares. E o que eu escrevi nesse texto é uma constelação, esse pensamento da constelação. E quando eu encontrei a constelação, eu falei assim, gente, eu já escrevi um negócio assim, né? Então, enfim, eu percebi que os meus pensamentos conversavam muito com esse pensamento sistêmico e realmente, né? Ele mesmo. Emaranhado. Tem os desenhos que você fez aqui em 2004, é isso? 2009. 2009? Vou te mostrar, eu vou contar para o pessoal o que foi esses desenhos. Eu tive uma depressão em 2009, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, fiquei muito doente. E eu sou uma pessoa muito alegre. Então, você não acha que uma depressão pode pegar uma pessoa alegre, né? Tem tudo e tal, tá feliz. Não, eu me pegou de jeito e eu fiquei muito mal. E eu falo que, assim, foi muito difícil e eu precisei de muita ajuda. Terapia, remédio, médico. Mas eu falo que um caderno me salvou, que é esse caderno aqui, Toshio. Legal. É esse caderno. E nesse caderno, eu escrevia, eu desenhava. Esse desenho que você mostrou, esse aqui, ó. Eu escrevia, eu desenhava para aliviar a minha dor, para aliviar aquele nó da minha garganta. Eu escrevia para mim, era como um diário, né? E, de repente, né, eu guardo essas coisas, assim, essas memórias afetivas, coisas que são importantes, eu guardo com muito carinho, assim, né? É uma memória de mim também, né? Do meu processo, né? E é interessante essa forma terapêutica, né? Porque temos também uma conhecida, acho que comum, a Fran Bitten, né? Que ela acabou de lançar um livro também pela Buzz, que ela, do processo terapêutico de autocura, foi justamente através disso, cadernos escrevendo o momento da depressão, né? Eu acho que isso também tem um significado interessante, né? Muito, porque a terapêutica, a gente às vezes não consegue entender as nossas questões, porque a mente, ela vai nos enganando, a gente começa a pensar, fica tudo muito bagunçado dentro de nós. Você que escreve, Toshio, você deve sentir, quando a gente põe para fora, ou na escrita, ou numa arte terapia, às vezes você gosta de fazer pintura, às vezes você gosta de cantar, eu gostava de desenhar, você vai pondo para fora, você vai organizando os seus pensamentos. Então, isso é extremamente terapêutico. Então, esse desenho aí que você me mostrou é esse aqui. Esse daí, que legal. Tá vendo? Que eu fiz 19/4/2009. E aí, quando eu estava no processo de escrita do livro,
eu pensei, gente, são tão significativos os desenhos, e eu percebi que os meus questionamentos não eram questionamentos só meus, eram questionamentos comuns a muitas pessoas. E foi isso que eu fui percebendo nos meus textos, sabe, Toshio? Assim, eu escrevia socialmente, sabe? Quem bebe socialmente? Eu escrevia socialmente. Não imaginava ainda escrever para ter o seu livro, né? Jamais, não mesmo. Eu estava ali, imersa num outro mundo. Eu não estava no mundo da literatura, da escrita, não era nem um sonho, para te falar a verdade, assim. Eu escrevia para os amigos, um hobby. Nem era como um hobby, assim, eu não tinha frequência. Eu estava com vontade, eu escrevia. Eu acho que na maternidade aflorou muito, né? Porque os sentimentos ficam muito intensos, então você quer ali colocar para fora, e aquele amor, aqueles movimentos que você está vivendo. Então, eu escrevi. E quando eu escrevia, eu compartilhava às vezes no Facebook e tal, né? Na época. E eu percebia que as pessoas ficavam muito tocadas com os meus textos. E falavam assim, nossa, foi fundo, tocou, nossa, você falou comigo. Então, eu fui percebendo que tinha algo bem especial ali, né? Mas não olhava para aquilo. Até que quando, depois do acidente, eu comecei a perguntar, eu comecei a pensar, o que eu tenho de bom? O que eu sei fazer? O que é só meu? Eu comecei a olhar para os talentos que eu tinha, que às vezes eu não explorava. E aí, de repente, eu comecei a olhar para esses textos. Foi essas coisas do universo. Uma amiga, eu já estava no questionamento. Aí uma amiga chegou para mim, ela ia fazer uma mudança de vida, ela ia mudar para Paris, assim. Então, era um momento muito importante na vida dela. Ela, a família, o marido, e ela estava muito feliz, estava me contando, e falou assim, Kelly, eu quero fazer algo especial. Sabe aquele seu texto dos anjos? Eu queria que você gravasse como uma mensagem de Natal, que eu vou mandar para todos os meus amigos. Aí eu falei assim, você está falando sério? Tipo assim, hã? Ela falou assim, claro, você tem noção do que você faz? Eu, hã? Sério? E aí, essa amiga minha, eu até cito ela no livro, cito essa passagem, começou a me estimular. Você tem noção? Não sei o quê. Quantas pessoas você acha que escreve assim? Aí eu comecei a pensar naquilo, que eu nunca tinha olhado ou pensado. E assim, Toshio, quando eu comecei, aí eu decidi criar a minha página no Instagram. Né? Eu falo que assim, ela começou a falar e eu acreditei. E aí comecei a criar minha página no Instagram, e aí como se uma torneira tivesse aberto. E ali saísse aquela cachoeira de informação, de escrita. E eu tinha, assim, eu escrevia igual uma cachoeira saindo de dentro de mim. Aquilo, ó, brotando. Coisas que eu falava, gente, nem parece que foi eu que escrevi, mas estava tudo ali represado no meu coração, né? E comecei a viver essa história, vivendo dois mundos muito opostos, a indústria farmacêutica, remédio para o corpo. De repente eu pensava, poxa, eu quero trabalhar com poesia. Imagina o quanto que eu fui chamada de louca. Sim. Tá doida, né? Num mundo completamente pragmático, focado na competição, nos resultados, nas vendas, nos estudos científicos. De repente eu começava a entrar no mundo, né? Do olhar sistêmico, fenomenológico, poético, onde eu entendia e comecei a perceber que o amor cura. Você tá louca? Fui chamada de louca muitas vezes. Fui estereotipada, né? Muitos momentos difíceis, porque essa transição não é fácil. Sim. É desapego, é encarar, é tirar uma coragem. De onde que se tira a coragem? É ligado ao propósito. Isso eu acho que é muito forte, a ponto de você conseguir ter a coragem de falar, não, a coragem é para fazer, para encarar, para mudar. Tinha até uma música dos anos 80 que falava viagem ao ego trip, né? Mais ou menos, você precisa ter, né, coragem para encarar, frente a frente, eu comigo. Sim. Como que é isso? Eu acho que a coragem, ela tem que vir de... São várias construções. Primeiro é você olhar para dentro de você. Se você não entende o que realmente te move, você não vai para lugar nenhum. Você só vai viver a vida reclamando, insatisfeito, tenta uma coisa e não sustenta a mudança, né? No primeiro desafio você desiste, porque você não sabe. Eu acho que o primeiro ponto você pode até não saber, assim, Toshio, como vai acontecer,
exatamente o que você quer, às vezes o caminho ainda não é tão claro, sabe? No meu caso, eu queria falar de amor, eu queria falar de poesia, mas não queria só falar de poesia, eu queria transformar as pessoas através do amor e da poesia. Como que eu ia fazer isso? É louco pensar, como que eu ia fazer isso? Era realmente, parecia utópico. Mas eu comecei a perceber nas minhas construções que não era utópico. Para mim, não era utópico. Para mim, era um caminho que eu decidi construir, sabe? Mesmo sem entender como. Mas parece utópico, né? Nossa, que viagem, essa menina. Tadinha, né? Tadinha. Ô, iludida. Era isso que a gente ouve, porque parece que é. Mas eu tinha dentro de mim, assim, eu comecei a identificar uma potência, uma força, eu comecei a perceber uns movimentos que o que eu fazia podia fazer no outro. Então, assim, o primeiro ponto é você olhar para você, né? Antes de qualquer coisa. O primeiro ponto é crescer essa força interna. Você não precisa espalhar para o mundo o que você quer, você não precisa falar que você quer curar as pessoas através do amor da poesia, falar de amor, de lealdade, de franqueza, de coragem, você não precisa. Cresça dentro de você, né? Encontre o caminho, se inspire em pessoas que conseguiram fazer, né? Olhe histórias de grandes homens, de grandes mulheres da humanidade, né? O que eles fizeram? Né? No caso, assim, na minha missão, que é essa conexão com o olhar amoroso da vida, de uma conexão com o coração, eles me inspiraram muito, né? Gandhi, eu vi o filme várias vezes, pensando na história, né? E tantas outras pessoas Madre Teresa, Divaldo Franco, sim, isso eu estou falando, assim, filmes que eu vi recentemente, que eu adoro filmes meio biográficos, e eu pensava assim, olha os desafios que eles viveram, né? Eu não estou me comparando a eles, não é isso, não, mas eu falo que eles são, assim, são aquelas pessoas realmente, né? Iluminadas, inspiradoras, né? Então, eu olhava para eles e falava, nossa, olha o que eles viveram, olha o mundo que eles estavam, olha o que eles construíram. Eles construíram algo muito grande, mas a gente, às vezes, aqui no nosso mundo, a gente pode se inspirar e mudar aqui o nosso mundo, né? Então, assim, era isso que eu acreditava. Então, primeiro eu fiz isso crescer dentro de mim, sabe? E aí, eu comecei a explorar meus talentos. Eu comecei a perceber que eu tinha coisas boas. As pessoas podiam... Muita gente ia falar que não era, ou que não curtia, e tá tudo bem, mas eu conectava com as pessoas que curtiam. Eu parava de olhar para quem não gostava, tentava olhar para quem gostava. Porque isso foi me dando força, foi me alimentando, né? Eu fui encontrando pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Eu não fiquei só nas pessoas que falavam que era loucura, utopia. Eu comecei a encontrar pessoas que realmente acreditavam que o mundo podia ser melhor, assim. E eu comecei a ampliar, né, as minhas relações, comecei a olhar outro mundo, porque às vezes a gente vive só na nossa bolha, sabe, Toshio? E quando você não consegue olhar além da bolha, você acha que é impossível. Será que é? Né? E percebi que eu precisava de consistência no caminho, que não era o tempo que eu levava para fazer, para acontecer. Eram os meus desafios diários, todos os dias, pequenas coisas que eu ia fazendo. Claro que eu tinha um sonho grande lá dentro, lá longe, que eu nem sabia se eu ia conseguir alcançar. Mas eu tinha esse sonho me motiva. Ele está aqui na minha alma, né? Nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Mas eu sabia que eu precisava, para eu conseguir falar, lançar o livro, né? Falar, mais do que lançar o livro, eu sempre quis falar, né? Eu sempre quis, assim, me expressar. Então, eu pensava, então eu vou compartilhar minhas poesias no Instagram. Eu dei um passo. Eu vou começar a escrever. Vou começar a gravar vídeo, já que eu sou atriz, eu gosto de gravar, vou começar a gravar. Sabe? Eu vou começar a fazer frases, vou fazer posts, eu fui fazendo pequenas coisas. Eu vou começar a estudar constelação familiar, entender o que é, para conhecer pessoas novas. E a coragem vai surgindo a partir do momento que você vai se fortalecendo por dentro. Você vai se fortalecendo, você vai ampliando o seu olhar da vida, das perspectivas, e aí você percebe que o mundo é mais abundante do que você imagina. Você percebe que as quedas fazem parte do aprendizado. Que não é necessariamente o que acontece com a gente, mas é como a gente lida com o que acontece. E eu entendi também que tem momentos muito difíceis, muito, muito, muito.
que é você pensa assim, nossa, tá muito pesado, eu não sei se é isso, não sei se esse caminho tá tão difícil, que você às vezes até se revolta com esse seu sonho. Sim. Porque Ah, você fala assim, poxa, era melhor, era mais fácil eu estar no mesmo caminho que eu estava, era muito melhor. Por que meus interesses não estão lá? Porque se eu estivesse lá, eu estava crescendo, eu estava tranquila, eu estava, né? E aí, nesse momento, eu percebi que a gente tem que parar, respirar, esperar um pouco, né? Se acalmar. Porque aí, quando você está conectado, de repente o universo vai te dando outros caminhos. E abrindo novas portas, pequenas portas, sabe? Porque às vezes a gente quer já abrir a porta e sentar na janela, né? Entrar e aham. sentar. E não é bem assim. Às vezes Tem todo o processo. não vai abrir a porta, mas uma janela se abre, né? Às vezes é uma oportunidade. E outra, começar a encher a caixinha dos pequenos ganhos. E olhar Uhum. sempre para essa caixinha. Pequenos, pequenos. E aí você fala, não, isso daqui foi um ganho. Você põe na caixinha dos presentes. E aí, num momento muito difícil, você olha para a sua caixinha dos presentes. E a coragem vai surgindo a partir daí. Porque quando você vai ampliando, Toshio, você vai conectando com a sua essência, com a sua potência, com o melhor que você veio fazer aqui. E aí, esse mundo fora começa a ficar sem sentido. Você pode ganhar o mundo fora, que ele é vazio, e aí fala, não, eu não quero mais. Aquela falta que é só carência, aquela meta que é só vaidade, aquela vida sem autenticidade. Então, a coragem vem de uma conexão com você, com o coração. Não é chutar o balde, eu falo sempre isso, sabe? Eu não falo aqui para ninguém chutar o balde, rasgar, jogar fora o que fez. Não, muito pelo contrário. A transição, ela é dolorosa, ela é o processo e nem sempre, e ela não é no nosso tempo. Mas ela é um processo onde o Sim. velho e o novo vão estar juntos durante um bom tempo. O Uhum. velho ali, intenso, o novo nascendo, o novo pequenininho ainda. Mas ele começa a brotar uma semente. Então, quando você permite viver esse momento onde os dois estão juntos, e é um momento onde você consegue equilibrar, e eu falo que é um momento de muito trabalho também, porque o velho está ali, ó, tá ali. Mas o novo está nascendo, então você também tem que dar espaço para o novo. Nem que seja aos poucos, ampliando, abrindo. Porque senão sua vida vai ser sempre a mesma, então não vem reclamar. Entendeu? Esse é um processo de transformação. E, na verdade, eu enxergo, né, dentro dessa sua história, e a gente, né, porque você está ligado aos seus livros também, né, a jornada da heroína, né, porque você estava no seu mundo normal, aí vem um chamado, né, você vai de ré, parece que tudo ali está simbolizando que tudo está indo para trás, mas é justamente esse é o momento onde você se encontra e tem que se descobrir, você tem as forças antagônicas, e aí você encontra o seu melhor. Agora, a gente não vai contar tudo que tem no livro para as pessoas, até porque o convite nosso aqui é para que você que assistiu até agora, né, já se interessou, realmente, a pessoa pode encontrar, e olha, tem uma coisa muito legal, né, porque o livro é interativo, dá para você ouvir a minha querida Kellen, né, narrando aqui, declamando os seus poemas, é um livro muito gostoso, com exercício para você fazer. Onde que a pessoa encontra esse livro, Kellen, se ela quiser comprar, que é da editora Letramento? Isso, tem duas opções de compra. Se a pessoa quiser o livro autografado, Toshio, pode entrar em contato comigo direto no Instagram, que eu mando para você pelo correio autografado. Se você quiser... Minuto-K, né? Minuto-K, isso! Uhum. Minuto e K, letra K de Kellen, né? Uhum. E se a pessoa quiser, pode também comprar na plataforma Amazon. Maravilha. E para a gente já fechar, né? É uma pena, porque a conversa é deliciosa, e por isso que eu já deixo aqui, ó, ao vivo, aqui a gente já está deixando também o convite para uma live, para a gente poder destrinchar mais. Mas, assim, eu acho que todo mundo gostaria de ouvir uma declamação sua. A gente estava falando de muitas coisas, e a gente estava falando dos motivos que a pessoa tem para viver, os motivos que a pessoa tem para se transformar. E eu te pergunto, Toshio, eu pergunto você aqui, ouvinte, quais os seus motivos para ir, para acordar, para avançar? Motivos que ama, motivos que revigoram, motivos que inspiram, motivos que fazem sua luz brilhar. Quais as suas desculpas?
para parar, para estagnar, para não realizar. Desculpas que limitam, desculpas que enfraquecem, desculpas que vitimizam, desculpas que fazem a indiferença dominar. Porque tem medo de errar, de fracassar, de decepcionar. Medo que julga, medo que critica, medo que condena, medo que faz da sua força duvidar. E envolvidos em desculpas e medos, nos enclausuramos em uma prisão dentro de nós mesmos. Disfarces, máscaras, cegueira. Uma vida de vazios intermináveis, de conquistas sem razão, de vitórias sem êxtase, porque faltam os reais motivos. Porque não há lucidez no propósito, porque não existe o verdadeiro sentido, o sentido real, o seu lugar, o que o mundo precisa, o que faz seu coração pulsar, o sentido que está em você, a força ilimitada que há em você, o poder da sua singularidade, a sua capacidade de realizar, com entrega, amor, emoção, com serviço, trabalho e devoção, com toda luz, propósito e intenção, descobrindo os motivos, a missão. E assim que você entende, a consciência surpreende, muda, transforma, preenche, a vida expande, cria desenhos diferentes. E em cada passo, uma descoberta, em cada avanço, um sentido, em cada conquista, uma força impulsionadora. E esta força está em você, está na sua essência, está nos motivos, nos reais motivos que te fazem ir, acordar, avançar. Motivos. Maravilha. Pois é. Meus queridos, que acompanham o Café com Pipoca, então estamos aqui, tá? No Passo do Coração, caminho na busca de si mesmo. Conheçam mais o trabalho da Kellen, lendo o livro, né? Acompanhando ela nas redes sociais, Minuto OK. E muito obrigado pela sua presença, Kellen. Você abrilhantou, trouxe poesia, trouxe sentido aqui para o Café com Pipoca, que já está aqui há tantos anos, mas realmente foi muito espetacular contar com você aqui neste programa. E só para a gente finalizar, você tem uma palavra, uma frase para a gente poder fechar aqui? Nunca duvide de você. Nunca duvide. E sem você nunca duvidar, eu também duvido que você vai deixar de acompanhar, vai continuar nos acompanhando aqui. Até o próximo Café com Pipoca. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado, Kellen. Tchau, tchau para todos. Tchau! Café com Pipoca. Oferecimento CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Levening. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. GPO.net. Democratizando a LGPD. Enza. Escolha sempre o melhor. Escolha viver bem. Telecontrol. Hack Health Tech 2021. A maior competição de equipes de startups na área da saúde humana. Apoio Unimar. Realização Religare Innovation Lab. Vestibular FATEC Pompeia 2022. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Breda Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com sua empresa sempre. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz Consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Grupo Paradigma. Ruberley Rocha Contábil. Média Bis. O seu negócio na internet. Grupo SM3, qualidade em mídia exterior. Gold Service, prestadora de serviços. Pensou em qualidade e agilidade? Pensou em Calhas Scoot.